Olá, viajantes! Espero que estejam todos bem. Meu nome é Cristiano. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, para vocês, a minha experiência em ter comprado uma barraca de teto, onde eu não fui muito feliz. Acredito eu que vai ajudar muito a quem está querendo comprar uma barraca de teto. Fique aí até o final do vídeo que vou falar aí prós e contras, e vocês vão ter uma noção bem melhor para poder adquirir uma. Por que eu troquei a barraca de chão pela barraca de teto? Quando eu acampava com a barraca de chão, era um acampamento mais demorado. Eu acabava tendo que ficar mais tempo no camping porque demora para desmontar, né? Com o passar do tempo, eu comecei a sentir a necessidade de começar a aproveitar mais os lugares, de querer viajar mais e aproveitar realmente o lugar. Tanto é que eu comprei a barraca de teto com o objetivo de ir lá para as Serras Gerais, para o Jalapão, como eu fiz. Daqui 2 anos mais ou menos, a ideia é ir para o Ushuaia de carro. E esse foi um dos motivos de eu ter comprado a barraca de teto. Não só isso também, porque você com a barraca de teto é mais difícil uma aranha entrar dentro da barraca, uma cobra entrar dentro da barraca. Então isso dá uma segurança pra gente que acaba sendo já, impagável isso daí. Hoje a minha situação mudou. Eu prefiro estar menos tempo num camping, ter uma praticidade, uma qualidade de vida melhor. Então eu já deixo tudo dentro do carro. Eu não me preocupo mais em ter que ficar juntando aquela tralha toda para poder sair. Então isso facilita muito, a nossa vida. Eu recomendo a barraca de teto para as pessoas que estão querendo ficar pouco tempo nos campings. Pessoas que estão viajando ali e cada dia querendo ficar em um lugar, para ter essa comodidade e essa praticidade. A barraca de chão eu já recomendo para aquelas pessoas que querem ficar somente num camping. Então tem pessoas que querem ficar lá 4, 5 dias acampado, então a barraca de chão seria a melhor opção. Então, viajantes, por que que eu optei em comprar uma barraca com teto de fibra? Eu particularmente prefiro uma barraca com teto de fibra porque eu acho mais bonita, ok? Uma segunda situação aqui é que essa barraca ela tem 28 centímetros de altura e as outras barracas no mercado elas têm 38 centímetros, são 10 centímetros de altura. E isso a gente começa a entender que tem alguns fatores, Por exemplo, às vezes a gente vai num estacionamento, você não consegue guardar o carro, Um shopping, por exemplo, você não consegue entrar com o carro, justamente por causa da altura, E uma outra situação também é a questão do consumo do veículo. Você coloca uma barraca de teto, vai ter um arrasto aqui, O vento pega na barraca e o consumo do carro é modificado. Então o meu carro ele dava aqui 10 km por litro. Hoje ele já dá 8. Então eu imagino que talvez com uma barraca de 38 centímetros o meu consumo iria aumentar. Viajantes, tem uma dúvida muito frequente para as pessoas que usam barraca de teto. Vocês vão reparar que tem pessoas que tiram a barraca de cima do carro. Ele chega na garagem dele, coloca uma catraca, uma corda e puxa a barraca. Essas pessoas, acredito eu que vão ser pessoas que às vezes têm apenas aquele carro ali, para estar ali no seu dia a dia, e também pessoas que usam pouco a barraca, E aí eu acho que vale muito a pena sim, porque você vai fazer uma viagem sendo que não vai acampar, e aí você vai ter um consumo do carro muito melhor, Para outras pessoas que já usam a barraca constantemente, todo final de semana, feriado, aquelas pessoas que estão ali, campista mesmo ali, tá ali no off-road e tudo mais, não compensa ficar tirando a barraca de cima do carro, No meu caso, eu acabei optando em deixar a barraca em cima do carro, porque assim, é o meu segundo carro, é um carro que eu uso mais para assim,
poder viajar, né? E uma outra situação também é que eu tô querendo deixar tudo mais prático, né? Tirar, colocar, apertar parafuso. Então isso é uma coisa que eu não estou querendo, né? Então estou investindo mais ali na praticidade ali, naquela qualidade de vida ali, né? Porém, nem tudo são flores. Eu comecei a ter alguns problemas com a barraca de teto. O primeiro problema que eu comecei a ter é que a estrutura dela vem batendo ferro com ferro. Então, eu andando no asfalto, Esse andando barulho em aqui, ó. qualquer pavimento, a barraca ficava fazendo um barulho extremamente forte. Parecia uma carroça, né? Aquelas carroças chiando, fazendo barulho assim o tempo todo. Essa barraca que eu vou apresentar aqui para vocês, ela foi trocada. Até um dos motivos foi até esse, tá? Eles colocaram uma borracha na estrutura da barraca, aonde sanou, né, esse defeito. O segundo problema que eu encontrei é que essa barraca ela não tem um fundo completamente fechado. Ela tem uma chapa, um PVC, um poliéster, alguma coisa assim, e ele não veda a barraca por completo. Teve 2 ocasiões, eu parei num lava-jato depois de uma viagem, estava precisando de tirar ali aquele grosso ali do carro, né? E quando o rapaz do lava-jato jogou água, ele jogou água, né, para lavar aqui o teto do carro, e a água espirrou pro teto da barraca e acabou que molhou muita coisa. Eu tive que depois abrir a barraca e tirar o colchão e deixar secar tudo, né? Tem uma questão também que a barraca ela é muito aberta, né? E acaba que quando você está numa estrada de chão com muita poeira, não tem como, vai entrar poeira, né? Assim, eu não tive assim problemas sérios da poeira entrar muito dentro da barraca, mas a capa externa ali da barraca, depois que você abre ela, você vê que a barraca está toda suja. Em comparação com outras barracas aí tradicionais, até mesmo importadas, eu reparei que tem alguns fabricantes que usam todo o fechamento da barraca com uma madeira naval ou um compensado naval, tá? E ela é completamente fechada por baixo. E tem outras barracas também, acho que mais as importadas, elas já usam uma tampa de alumínio, ok? E ela é totalmente vedada. Então acaba que isso, acredito eu, que dá uma diferença muito grande, né, nessa situação. Então, num posto de gasolina, numa segunda vez que eu fui lavar o carro, eu pedi, né, o rapaz do lava-jato, olha, não lava o meu teto porque está espirrando aqui em cima e está dando problema, está molhando aqui a minha barraca. E acabou que ele jogando a água apenas na lateral do carro, o jato é tão forte que o jato acabava respingando, molhando a barraca também, né, na parte de baixo, mesmo ele não jogando água no teto. O terceiro problema que eu encontrei na barraca, e eu tive que colocar essa chapa aqui, ó, na barraca, porque depois que a gente abre a barraca, ela começou a empenar aqui e dentro da barraca eu comecei a sentir um incômodo. Na hora de deitar, a gente começava a sentir ficava um desnível aqui porque ela ficava entortada. Quando eu arrebitei essa chapa aqui, ela estava bem justa, ela não estava assim solta. Mas acaba que com o peso da barraca, quando a gente está dentro dela, o peso aqui é tanto que mesmo assim começa a dar uma folga nela aqui. Então eu teria que parafusar ou soldar alguma coisa aqui. E isso aqui é muito importante, porque quando você abre a barraca, a outra parte ela encosta aqui
e isso aqui ajuda a não deixar ela descer a outra parte aqui, que é o que estava empenando. Uma outra situação, gente, que eu comecei a encontrar, eu tive que amarrar essa fita aqui, ó, porque essa fita, numa das viagens, estava viajando, um amigo falou no rádio que essa fita tinha soltado da barraca. E aí eu passei a amarrar essa fita aqui, colocar debaixo da escada, porque nessa viagem a fita soltou aqui, estava quase com o carro andando, estava quase entrando ali para debaixo da roda. Uma outra situação, gente, que eu encontrei na barraca é que no abrir e fechar, essas porcas aqui, ó, elas começam a se soltar. E igual aqui, ó, eu já perdi, do lado de lá também eu já perdi, então eu acabo tendo que arrumar a porca e colocar aqui. Então, toda vez que você abre e fecha, ela vai soltando aqui e acaba perdendo a porca. Uma outra situação que eu comecei a ter o problema, e é um problema mais sério, é que a barraca, ela tem esse parafuso aqui, ó, e esse parafuso ele fica muito exposto. E ele está marcando a barraca. Não só marcando, como ele está furando a barraca. Tá vendo? Ele marca aqui, ó, já está com furo. E essa barraca aqui é a segunda barraca. A primeira barraca apresentou o mesmo problema e essa aqui é a segunda barraca e continua a mesma coisa. E está acontecendo dos dois lados, ó. Aqui também é a mesma coisa, ó. Então esse parafuso aqui, a ponta dele, está marcando o tecido. A escada foi trocada também na primeira barraca, porque aqui, ó, ela veio uma ponta, ela não veio arredondado aqui. E aí estava marcando a barraca muito, estava furando aqui a barraca. Essa daqui, né, que já é a segunda barraca, ela continua marcando também, ó. Então a escada ela está machucando aqui todo o tecido. E daqui a pouco vai começar a rasgar. Uma outra situação também que eu encontrei na primeira barraca, tá? É que o carpete dela aqui, o acabamento da barraca, ele estava soltando. E isso, internamente, a gente conseguia até ver uma claridade, né, do lado de fora ali. Essa aqui é a segunda barraca e até o momento não apresentou defeito nessa situação. Gente, uma outra situação que eu encontrei aqui é que esse modelo de barraca, ela não tem aquela extensão de escada. Eu vou colocar aí no vídeo para vocês verem. Na época de chuva, isso aqui é bem complicado, porque no acampamento que eu fiz, na hora de eu entrar aqui na barraca, eu molhei eu molhei minhas costas porque a gente não tem aqui aquela extensão de barraca, né? As outras barracas, a escada fica protegida, então você consegue ficar ali debaixo dela e entrar para dentro da barraca numa boa. Então, esse tipo de barraca, hoje eu não aconselho não, porque a minha experiência na hora de entrar na barraca foi muito tenso. Uma outra situação é o seguinte, esse modelo aqui dessa barraca, o colchão, ele tem aqui aproximadamente 3 centímetros, né, de espessura. É uma densidade muito boa, eu não tenho nada a reclamar aqui. Dormi muito bem, não tive nenhuma necessidade de pensar em trocar de colchão. Mas o que acontece? Em comparação com outras barracas, as barracas elas têm aí um colchão de 7 centímetros de espessura. E acredito eu que deve fazer alguma diferença, né? Mas como eu disse aí, não vejo necessidade em trocar. Mas acaba que talvez seja essa diferença também dessa barraca aqui ter 28 centímetros, né, de altura. Então, se a outra barraca lá tem um colchão de 7 centímetros, ela tem 38 centímetros de altura, pode ser que, né, isso seja uma diferença que eu não acho muito interessante. Então, assim, eu prefiro ter uma barraca mais baixa, ok? Com esse conforto que está aqui, que me atende muito bem. E
O único problema assim que eu vejo aqui em relação ao colchão é que esse colchão, ele vem com um tecido muito simples, muito fino, tá vendo? E ele rasga com muita facilidade, ó. Eu estava até olhando num capoteiro para poder fazer uma capa melhor, ó, dos dois lados, ó. Uma capa melhor, né? E uma coisa que eu reparei é que nas outras barracas ela tem um tecido mais resistente, né? Um tecido mais grosso. E isso eu senti uma necessidade muito grande. Finalizando agora com os problemas que eu enfrentei, né, com o que eu passei, eu vou falar agora da abertura e o fechamento da barraca. É simplesmente sensacional. Eu gasto aqui 2 minutos e meio para poder abrir a barraca e já está pronta para poder dormir, né? Sem contar com a abertura das janelas, tá? Para colocar as varetas ali, que seja 1 minuto, 2 minutos a mais, né? Para colocar as varetas. Mas 2 minutos e meio é um tempo assim maravilhoso para você chegar e já estar pronto para poder dormir. Para poder fechar a barraca, você arrumando a manta, né? Você espalhando a manta aqui dentro e tudo mais, eu gasto 4 minutos e meio para poder fechar a barraca. Então eu vejo isso justamente pelo fato talvez de ser a barraca com um teto de fibra, né? Porque você não tem aquela necessidade de colocar capa, né? E fechar. Então eu acho que isso acabou sendo um ponto muito positivo. E ao mesmo tempo, falando da capa, por mais que a capa ela tenha um certo trabalho, na hora de dentro tem algumas capas de algumas barracas que tem um zíper, né, que você fecha a barraca, então eu acabo que pensando por esse lado, aquela questão de poeira, né, enfim, acaba protegendo mais, né, a questão. Viajantes, o que eu posso passar para vocês? Eu aconselho comprarem barracas tradicionais. Barracas tradicionais é aquelas barracas que já estão no mercado há 8, 9 anos vendendo aquele mesmo modelo de barraca. A gente vê aí comentários, né, de pessoas que já têm a barraca há 8 anos e a barraca não teve problema, ou então quando ele quer fazer uma reforma na barraca porque o teto desbotou, ele quer trocar de cor, né, alguma coisa nesse sentido. A outra situação que eu acho muito importante é a questão do anexo da barraca onde a escada fica ali protegida, no sentido de chuva, ok? Porque na hora da chuva, isso daqui realmente é um problema muito grande. Uma questão que para poder finalizar, uma dica que eu dou para os fabricantes é fazerem um vídeo com a barraca na chuva, né? Porque com a extensão da escada, a pessoa acaba tendo uma visão melhor, né? A gente escutava isso, qual era a vantagem de ter uma extensão ali da escada, mas acaba que a gente está sempre imaginando ali, está sempre no sol, está sempre ali naquele tempo lindo e maravilhoso, né? Mas acaba que depois que eu tive esse perrengue, né, na hora de entrar aqui pela chuva, é uma coisa que me deixou muito a pensar. Então, assim, são duas coisas aí, né, que eu dou essa dica aí para vocês optarem em comprar uma barraca. A última dica que eu tenho para vocês é, quando forem comprar uma barraca, tenta ver uma barraca primeiro, né? Às vezes quando você está num camping, sempre tem alguém com uma barraca de teto e todo mundo vai ter o maior prazer em querer mostrar a barraca para você, porque essa é o que a gente gosta, né? E a gente quer passar isso para as pessoas, né? Para todo mundo começar a ter essa experiência, viajar mais, né? Ter essa qualidade de vida. Então, você vendo uma barraca, comparando, né? Isso daí é sensacional. Então, o intuito aqui do vídeo, gente, é isso, é mostrar para vocês, né, vantagens, desvantagens, porque é um produto muito caro. A gente está falando aqui de barraca que custa de 12 mil a 18 mil reais.
Então você comprar um produto e você não, né, ter um tempo com ele ali, né, porque é o que a gente espera, né? A gente quer comprar um equipamento para ficar com ele aí, sei lá, 8 anos, aí a gente enjoa, não vou mexer mais com acampamento, você quer vender a barraca e vende, né? Então tem que ser um produto bom, né? E a gente tem que ter uma qualidade de vida, né? É isso que a gente quer, né? Viajantes, essa foi a minha honesta e verdadeira opinião sobre a barraca de teto. E se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhe com as pessoas, né? Para a gente poder estar sempre aprendendo aí junto, ok? Façam comentários aí também, tá? Para a gente estar sempre aprendendo mais. E espero poder encontrar vocês aí na estrada.